Ok. Bom, muito obrigado, Nick, pelo convite. Obrigado, Georgina, também, que está envolvida na organização. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Uma alegria lhe rever aqui novamente. Fernando, estou vendo que você está aí presente. Muito obrigado também. Os demais eu já saudei anteriormente. E outros que vão entrando, mas aí eu já não vou mais acompanhar. Bom, o tema dessa noite é para a gente falar sobre as lições que o coronavírus pode nos dar, o que ele pode nos ensinar, né? Aí a pandemia colocada, né? Nós já estamos passando agora para a segunda onda, né? Nos países europeus, né? As Américas ainda estão vivendo essa primeira onda, né? O Brasil continua, Estados Unidos e tantos outros países ainda na primeira onda, Índia, enfim, nós estamos vivendo momentos difíceis ainda, né? E todo esse universo de tensões e aprendizados, é importante a gente poder depurar isso e ver como é que a gente pode ver as lições que ele pode nos ensinar. O órgão supremo da Fé-Bahá'í no mundo, a Casa Universal de Justiça, emitiu uma série de comentários e orientações acerca dessas lições que o coronavírus pode nos ensinar. E a minha fala de hoje é toda baseada nessas orientações dadas por esse órgão supremo da Fé-Bahá'í, que se encontra localizado, né, no Centro Mundial Bahá'í, que fica na cidade de Haifa, Israel. E só muito rapidamente para explicar, né, a Fé-Bahá'í não tem sacerdotes, né? Ela tem um sistema administrativo que é eleito, né? Nós estamos agora vivendo o grande interesse e comoção mundial em cima das eleições norte-americanas, né? Então, o processo eletivo Bahá'í é um processo muito interessante, mas não é o objeto da nossa conversa hoje. E a gente vai estar, então, ouvindo muito dos pensamentos que eu vou apresentar desse corpo supremo, desse corpo mundial, que é o fruto de um processo eletivo que começa nas cidades, depois vai para os países, é tudo eleição secreta, sem qualquer espécie de candidatura, é pelo mérito das pessoas que elas são eleitas pela vontade própria dos Bahá'ís de cada cidade, né? E esse corpo mundial, essa organização, essa instituição mundial chamada Casa Universal de Justiça, ela emitiu ao longo desse período da pandemia uma série de comentários que é muito interessante a gente poder, digamos, trabalhar esse nosso aprendizado em cima dessas orientações e percepções que vêm, então, com uma chancela da autoridade mundial Bahá'í, né? Bom, então eu não vou me referir mais à Casa de Justiça, eu vou só falar agora quais são os pensamentos que nascem a partir dessas percepções, né? Existem duas realidades emergentes com o processo do coronavírus, né? A pandemia trouxe duas realidades emergentes. A primeira realidade, ela aparece na primeira onda, né? Que foi a consciência do mundo sobre eventos ameaçadores e chocantes, né? Perigos enormes trazidos pela pandemia, né? Muitos países passaram por desafios, né? Esforços, às vezes, dramáticos e corajosos, né? Para evitar o desastre. Parte do desastre pode ser, talvez, evitada, mas grande parte do desastre não foi evitada, né? Porque os esforços coletivos que eram necessários para evitar esse desastre maior não conseguiram ser colocados em prática, né? Não conseguiram ser implementados na sua plenitude, né? A situação é ainda grave, né? Trazendo tragédias para famílias, para indivíduos. Nós estamos falando de centenas de milhares de mortes, já chegando à casa do 1 milhão, né? Nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que foram afetadas pela pandemia, com consequências seríssimas, muitas delas ainda, né? Como efeitos colaterais que nasceram disso tudo. Muito bem. Então, essa onda de sofrimento e tristeza, né, é a primeira realidade que a gente tem, né?
ela varreu o planeta como um todo, né? Enfraqueceu as diferentes nações, né? Em diferentes momentos, de diferentes maneiras, né? Cada país do planeta sofreu de uma forma, né? Ninguém conseguiu ficar incólume, né? Para vocês verem, por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós temos pouquíssimas cidades que não foram afetadas pelo coronavírus, né? Por exemplo, no estado de Minas Gerais, apenas 3 cidades não foram afetadas. Em outros estados, uma, outra, aqui lá, não passam de 10, 15 cidades que não foram afetadas pelo coronavírus. Bom, agora, na segunda onda, aparecem certas lições que, de fato, estão sendo aprendidas pela humanidade, não foram por bem, agora estão sendo por mal, né, pelo sofrimento. E a seguir a gente vai ver o que são essas lições que estão nos trazendo essas novas possibilidades. Essa foi a primeira realidade, sofrimento generalizado. A segunda realidade, né, é uma resiliência e uma vitalidade que apareceu em toda a dimensão planetária, em vários setores da sociedade, para enfrentarem a pandemia e criarem possibilidades, soluções que até então a ideia da cooperação, a ideia do trabalho conjunto, a ideia da empatia, da compaixão, do sentir a dor do outro, se movimentar e trabalhar em conjunto começou a aparecer. E muito dessas populações sofridas, né? E a gente sabe que quem mais sofre, principalmente países como o Brasil, é a população mais pobre, né? A Covid atinge todo mundo por igual, porém a população mais rica tem possibilidades de acesso aos sistemas de saúde numa velocidade maior e, por isso, chegam até os sistemas de saúde em condições melhores do que a população mais pobre. A população mais pobre, quando chega a acessar o sistema de saúde, a doença já está tomando a pessoa praticamente toda, né? Então, não é que a doença atinja pobres de uma forma diferente, ela atinge ricos e pobres de forma igual. Porém, os ricos conseguem acesso rápido ao sistema de saúde. E o que eu digo por acesso rápido, né? Muita gente, por exemplo, que está mal, protela ir ao hospital, ir ao centro de saúde, porque não tem a condução, não tem o meio de transporte, não tem dinheiro para pagar o ônibus. Enquanto que a pessoa mais rica, mais privilegiada economicamente, ela pega um Uber e vai. Ela não tem problema nenhum. Então, ela chega ao sistema de saúde mais rápido. Não é que o sistema de saúde público seja pior do que o privado, pelo contrário. O sistema público provou ser capaz de salvar muitas vidas de forma até mais eficaz, eficiente e efetiva do que o sistema privado. Mas acessar o sistema de saúde tem sido um grande problema. Então, essa população sofrida, né, ela demonstra uma resiliência, ela demonstra uma vitalidade que se une a outros setores da sociedade para enfrentar a pandemia. Mas nesses dois movimentos há um pano de fundo que pende sobre todos nós, né? O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, né, ele disse que a grande ameaça da pandemia não é o vírus em si, né, mas a ameaça da falta de liderança e a ameaça da falta de solidariedade em níveis globais e nacionais. Então, se de um lado eu tenho um movimento de certos setores da sociedade que querem apoiar, querem transformar, querem ajudar, querem ter um papel efetivo na proteção da sociedade, de outro lado, os grandes círculos de liderança, né, não conseguem dialogar. Que levou o diretor-geral, o diretor-presidente da Organização Mundial de Saúde a dizer essa frase que ficou muito conhecida: por que é tão difícil os humanos se unirem para lutar contra o inimigo? Então, essa falta de unidade, essa falta de entendimento, essa polarização da pandemia em torno de interesses políticos, né, é o pano de fundo que atrapalha todos nós. Agora, se nós quisermos aproveitar as lições que o coronavírus nos traz, nós temos que olhar praticamente esses três movimentos. De um lado, a dor e o sofrimento. De outro lado,
a resiliência e a prontidão para cooperar por parte de alguns setores da sociedade e, de outro lado, a dificuldade das lideranças mundiais de se entenderem. Esses três elementos são os elementos da nossa grande lição, né? Então, se a gente quiser ver as lições, eu posso classificá-las em duas dimensões. As lições que são aquelas que nós individualmente podemos apreender, assimilar, entender e aprender, né? E aquelas que são na dimensão da coletividade e da dimensão da organização do coletivo. Então, vamos falar primeiro de quais são as lições que aparecem na dimensão individual, né? Essas provações, dizem os escritos Baha'is, né, elas aparecem no mundo humano como um instrumento da purificação do coração humano. Um instrumento, diz Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, o filho do profeta, fundador da fé Bahá'í, né, que elas purificam o espelho do coração das manchas do ego. Interessante isso. Quer dizer, não estamos dizendo que Deus queira as provações, mas elas fazem parte da construção, da arquitetura da realidade. Elas aparecem como desafios para o nosso esforço pessoal. Porque se não houver essa dimensão das provações, dos testes, das dificuldades, né, que nos ajudem a purificar o nosso coração dessas manchas do ego, do egoísmo, do eu, do meu desejo, do que eu quero para mim, do que eu preciso para mim, né? O sol da verdade, diz Abdu'l-Bahá, não pode projetar os seus raios sobre esse espelho, né? Porque o grande obstrutor da luz divina no nosso coração é o ego. E para poder tirar esse ego da frente, poder limpar esse espelho, as provações têm um propósito. Baha'u'lláh diz em um de seus escritos, né, nas Palavras Ocultas, uma obra muito bonita, fantástica, que Baha'u'lláh revelou, ele diz que minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Então, a calamidade externamente parece fogo e vingança. Meu Deus, por que isso está acontecendo com o mundo? Por que tem tanta gente morrendo? Por que isso está tomando conta da minha vida também? Por que eu estou tão sozinho? Muita gente reclamando disso, né? A minha vida social acabou, minha vida profissional acabou, eu tinha um negócio, o negócio faliu por causa da pandemia, por causa do distanciamento social, por causa do isolamento. Muito sofrimento por todos os lugares, né? Mas nós temos que ver que é exatamente isso que faz com que nós possamos transformar a nossa essência. Às vezes a gente vai dizer, bom, mas por que precisava morrer tanta gente, né? Por que tantas vidas foram ceifadas? Mas também há uma outra perspectiva que aparece de não vermos como vidas ceifadas, mas vermos como vidas colhidas pelo grande jardineiro, que é o Criador, que retira uma flor do canteiro e a coloca no meio do jardim quando ela está preparada. Então, para as flores que estavam no canteiro, aquilo foi maldade. Por que levou a flor mais bonita? Nós estamos vendo tanta gente maravilhosa partir desse mundo. O sofrimento, de um lado, é nosso aqui, mas o sofrimento não é deles. Porque partirem desse mundo e terem uma nova missão, na nova dimensão da realidade do espírito, para quem partiu, isso não é problema. Mas se nós entendermos que essas partidas elas têm a ver com todo um processo de purificação que cada uma e cada um de nós deve passar, isso então dá uma nova dimensão, uma nova perspectiva do que significa a pandemia. Daí, então, tem um outro texto de Baha'u'lláh que eu digo é muito certeiro para esse momento, porque se nós entendermos o processo, se entendermos que a pandemia não é um castigo, não é a vingança divina,
mas sim uma possibilidade que se nos abre para que possamos fortalecer a nossa realidade, possamos transformar a nossa realidade, né? Numa realidade fortalecida, numa dimensão individual, onde o ego seja eliminado do espelho do coração. Então nós vamos entender o que diz Bahá'u'lláh: para o ímpar sempre ganharás a aposta. Ou seja, o processo é importante, não o resultado. Porque se eu disser que para o ímpar sempre ganharás a aposta, mas alguém fala para, o outro fala ímpar, se eu botar um, o outro botar dois, eu perdi, eu tinha falado para, ele disse ímpar. Mas Bahá'u'lláh diz: para o ímpar sempre ganharás a aposta, porque ele diz que os amigos de Deus sempre ganharão e lucrarão sob todas as condições e obterão a verdadeira riqueza, porque a verdadeira riqueza não está nessa dimensão material do mundo. Mas qual é essa riqueza que eu posso ganhar, então, na dimensão da pandemia? É fortalecer a minha confiança, a minha fé, a minha certeza, a minha perseverança, fortalecer a minha humildade, fortalecer a minha capacidade de cooperar e colaborar, fortalecer o meu amor. Olha quanto fortalecimento aparece em meio à pandemia. Eu não preciso me tornar um bichinho acuado dentro das quatro paredes da minha residência, achando que agora, bom, aí na Inglaterra, novamente, lockdown total, ninguém sai de casa, meu Deus, de novo, ficar trancafiado. Bom, de novo apareceu uma oportunidade de fazer as coisas de uma forma diferente. Olhem, por exemplo, essa criatividade das lives, né? Por que apareceram tantas lives no mundo? Todo mundo fazendo lives. Nós não tínhamos isso. Eu não tinha a possibilidade de poder encontrar meus amigos que estou encontrando aqui agora, vendo vocês em plena tecnológica. Isso tudo se deve à pandemia. Então, essa criatividade de encontrar saídas e soluções e não se prender ao sofrimento, né, é aquilo que nós precisamos colocar em ação. Muito bem. Então, nessa primeira dimensão, eu encontro a saída, né, eu encontro o entendimento de que a pandemia, ao trazer sofrimento para mim e para a humanidade como um todo, na verdade, esse sofrimento nada mais é do que um polidor do coração, para que ele se desvencilhe do ego e eu possa, então, encontrar possibilidades, né, que antes eu não as tinha, né, de poder, então, trabalhar melhor as qualidades e as virtudes divinas que eu tenho dentro de mim. Por isso que a calamidade é a providência. Por isso que a calamidade aparentemente é fogo e vingança, mas na verdade ela é luz e misericórdia. Por isso que as provações de teste que a humanidade passa nos ajudam a superarmos as nossas limitações e condicionantes que nos foram impostos por uma vida material. E aí nós ganhamos, nós crescemos. Bom, na segunda dimensão, aproveitar as lições na dimensão do coletivo, né? Então aparece essa verdadeira experiência que nos diz claramente uma nova governança dos assuntos mundiais é necessária. E Bahá'u'lláh trouxe, nos seus princípios, a ideia de que a ordem mundial, que até então a humanidade experimentou até os dias de hoje, ela se encontra incapaz de atender às verdadeiras necessidades do mundo, e essa ordem mundial tem que ser posta de lado. E uma nova ordem tem que ser estendida em seu lugar. Essa nova ordem mundial, ela tem uma nova governança que opera dentro de uma cultura essencialmente espiritual. Nós não estamos falando de uma teocracia, mas nós estamos falando que as dimensões espirituais que nós experimentamos no capítulo anterior da minha fala, né, de desenvolvermos essas qualidades e virtudes divinas agora são colocadas a serviço de uma nova forma de governança, né? Democrática em espírito e método, mas sem a ideologia do partidarismo, sem essa ideia, essa falsa ideia, né, de que é necessário a dicotomia, de que é necessário o conflito para que a verdade possa aparecer, que é necessário um choque constante entre polos políticos, né,
Nós estamos falando de uma nova governança. E essa nova governança, lembrem quando eu falei no início da minha fala de que na segunda onda algumas coisas estão acontecendo? O que aconteceu na primeira onda do Covid? Né? Uma corrida de todos os países. A China, o maior produtor de EPIs, equipamentos de proteção individual, na área da saúde. E havia uma corrida tão frenética em que países dando cotoveladas em outros países para levarem respiradores ou levarem máscaras ou levarem luvas para si. O Brasil foi um dos alvos disso. Lembra o que aconteceu? Havia um avião fretado que trazia equipamentos de proteção individual da China para o Brasil. Esse avião teve que fazer escala nos Estados Unidos e lá foi apreendido. Guerra comercial na saúde. A Europa viveu isso. Na primeira onda da Covid na Europa, a briga era de quem vai ter mais acesso aos equipamentos de proteção individual que eram produzidos somente em larga escala pela China. E aí também uma outra questão de uma avaliação de equívoco estratégico, de ter somente um país no planeta que é o que seria o maior fornecedor de equipamentos de proteção individual. Mas agora, na segunda onda, vocês notaram o que a Europa está fazendo? A Europa disse, nós não vamos querer mais brigar. Nós não vamos brigar entre nós para alcançar os equipamentos. O que nós vamos fazer é trabalhar em conjunto. Vejam como a noção de trabalhar em conjunto, num novo desenho de governança mundial, né, pelo menos regional, ganhou espaço, né? Ganhou possibilidades. Por quê? Porque deixou-se o campo ideológico de lado. Porque nós estamos falando de países que ideologicamente têm posições muito distintas. Você não pode comparar ideologicamente hoje a Alemanha com a França. Você não pode comparar ideologicamente a França com a Áustria com a Itália com a Espanha com Portugal. Não tem como. Cada um segue uma linha, apesar de que alguns se unem mais ou menos para um eixo, né? Mas outros se encontram muito distintos desses eixos ideológicos. Mas acima das ideologias, o que foi que buscou se fazer? Dizer, olha, chega dessa guerra fratricida. Nós não queremos mais isso. Nós aprendemos com a primeira onda da Covid que se nós trabalharmos distantes uns dos outros, em conflito, todos nós perdemos. Foi através do sofrimento que se chegou à conclusão de que haveria essa perda. Agora, para que esse tipo de desenho de governança global possa acontecer, eu tenho que necessariamente deixar de lado as questões ideológicas, eu tenho que deixar de lado as questões partidárias, eu tenho que deixar de lado o cinismo, a apatia, todas as formas de manipulação, né, que acabam levando a esse tipo de posicionamento da população dos países, que acabavam ficando uma contra as outras. Muito bem. Então, estamos falando em novas possibilidades, né? Ainda que em países como o Brasil, Estados Unidos e outros que estão na primeira onda da Covid e ainda encontram-se, de certa forma, atrelados a esse atoleiro, né, ideológico e partidário, né, e não vendo a importância do povo e da nação em si, mas há sinais muito interessantes aparecendo como fruto desse processo de aprendizado da Covid. Um deles é esse sentimento de solidariedade que está sendo nutrido entre muitas pessoas que compartilham circunstâncias semelhantes, né? A dinâmica da vida comunitária, por exemplo, ela está cada vez caminhando para um progresso coletivo e não está sendo deixada de lado. Eu falo pela cidade que eu moro. Eu moro em Pirenópolis, Goiás, uma pequena cidade de 26 mil habitantes. 8 mil desses 26 mil moram na zona rural. Eu sou um desses que mora na zona rural, né?
e 18 mil na cidade. Passado todo esse período da pandemia, né, nós estamos falando desde meados de março, o primeiro quase lockdown, né, que nós tivemos aqui na cidade, com fechamento de tudo, etc., né, os movimentos de solidariedade continuam ativos. Eu faço parte de um pequeno grupo de WhatsApp, são umas 50 pessoas, né, que eu e mais 2 amigos criamos aqui na cidade, só com o intuito de ajudar. Esse grupo aqui, não tem jeito, né? Grupo de WhatsApp acaba tendo correntes de oração, bom dia, boa tarde, boa noite, olha que vídeo lindo e tal. Então, essa parte pula. Mas esse grupo de WhatsApp está focado em quem precisa de ajuda. E que tipo de ajuda a gente pode prestar para quem está sofrendo as consequências da pandemia, porque perdeu o emprego, porque perdeu o seu negócio, porque não está conseguindo determinada coisa. Fruto da pandemia. É impressionante. Esse grupo continua ativo de março até agora. Já são praticamente 8 meses, né, que se passaram. E 8 meses o grupo não perdeu a sua força, continua fazendo esse mapeamento de quem está precisando de ajuda, porque ainda não conseguiu superar as dificuldades que vieram da pandemia. E Pirenópolis é uma cidade turística que sofreu muito com isso. Muitos pequenos empresários perderam seus negócios, tiveram que fechar. Eu conheço vários amigos e amigas meus que fecharam cafés, restaurantes, lojas, tudo que você possa imaginar, né? E muito impacto. Então, de um lado, esse sentimento de solidariedade é uma das grandes lições que a Covid trouxe e que nos mostrou a nossa capacidade de nos mantermos solidários, apesar da dificuldade dos governantes se entenderem. Mas, volto a dizer, os governantes começam agora a perceber a possibilidade de deixarem de lado os seus conflitos ideológicos e se unirem, porque na primeira onda viram que desunidos eles perderam muito. Todos saíram perdendo. Bom, de outro lado, o caminho do futuro, eu estou dizendo, então, eu quero trazer 3 questões do caminho do futuro, né, como fruto desse aprendizado que aconteceu. Voltando, aprendizado individual, polimento do meu coração, sofrimento, dor, estou aprendendo a polir o meu coração. Aprendizado coletivo, a governança. Do jeito que está, não dá. Se nós continuarmos assim, o número de mortos, o número de pessoas com consequências graves, porque acabaram sendo acometidas pela Covid, por qualquer razão que seja, também não dá. Temos que mudar. Então, temos que mudar individualmente, temos que mudar coletivamente. Qual o caminho do futuro? Manter a solidariedade nascida no processo da pandemia. Segundo, manter vivo, manter o calor desse debate, né, que líderes, pensadores, proeminentes, comentaristas estão fazendo e estão explorando sobre aspirações audazes, sobre ações audaciosas em tempos recentes, né, que estão tomando conta do discurso público. Né? Está viva essa ideia de que precisamos mudar a forma de agir e de pensar e de nos organizar. Então, se de um lado está havendo movimento, de outro lado são esses pensadores que vão alimentar esse movimento com novas ideias, com novas percepções de uma consciência coletiva que está se formando. Né? O mundo definitivamente não é o mesmo. Tanto não é o mesmo que vocês veem que o movimento da humanidade, né, como um todo, de se entregar, digamos, claro que há setores que são totalmente fora dessa curva que eu estou falando, são pontos fora da curva, mas a grande maioria da massa da humanidade, ela está muito preocupada com essa questão de como o meu comportamento pode afetar a vida do outro. E isso é uma coisa muito legal. Isso é algo que precisa continuar sendo debatido, né? A minha mudança de postura, a minha mudança de comportamento. Né? Pequenos atos que nós estamos vendo que acabam sendo parte do nosso dia a dia. Ainda que muita gente não queira usar máscara, ainda que muita gente não lave a mão e não use álcool gel e que não tenha proteção, etc. Mas há um grande movimento
que segue para um outro rumo. Quem discorda é um grupo muito pequeno. Então, com isso, eu termino aqui a minha apresentação dizendo da importância que é valermos-nos das nossas reservas de fé e esperança e de magnanimidade, sermos magnânimos. A hora de oferecermos algo para quem não tem, a hora de abrirmos mão de algo para aquele que precisa, né? Colocar a necessidade dos demais à frente das nossas necessidades. Então, quando eu ajo assim, eu saio também de uma certa sensação de depressão. Porque a depressão, a ansiedade, o conflito interno, o sofrimento, ele nasce quando eu fico muito ensimesmado, quando eu volto somente para mim. A ideia é que quando eu ajudo o próximo, quando eu ajudo o outro, quando eu saio da minha gaiola, né, vejo as necessidades dos demais antes das minhas próprias necessidades, né, quando eu vou ajudar os destituídos para que possam ser nutridos espiritualmente até primeiro. Tem tanta gente precisando de uma palavra de apoio, de carinho, porque ainda a Covid tem os seus impactos, né? E aqueles que buscam respostas e entendimento, nós podemos ajudar talvez com esses conceitos apresentados hoje à noite aqui, né? Daí, então, a gente consegue oferecer meios para aqueles que querem trabalhar pela melhora do mundo de uma forma mais concreta. Então, o resumo da nossa conversa foi: a Covid veio nos ensinar, por um lado, a importância do nosso polimento do coração e da eliminação do nosso ego. E isso é fruto desse processo de sofrimento, de dor, de provações que a Covid traz. De outro lado, a Covid veio trazer uma lição para a humanidade enquanto a sua organização coletiva. A governança dos assuntos humanos, na forma que se encontra, politizada, polarizada, partidarizada, ideologizada, ela não atende aos melhores interesses da humanidade. Nós precisamos ter uma governança que esteja acima disso e onde o interesse verdadeiro dos seres humanos esteja colocado. Seja para o lado de cá ou do lado de lá, não estou defendendo nenhum dos dois lados. Só estou dizendo que um lado ou outro, quando se colocam nos polos, eles estão ambos equivocados. Nós precisamos trazer todo mundo para uma perspectiva central. Com isso, trabalharmos a nossa solidariedade. Com isso, continuarmos pensando em modos inovadores de trazer uma consciência coletiva à mostra, né, apresentada à humanidade e, por fim, valermos de nosso potencial, nas nossas reservas de fé, esperança e magnanimidade, colocando a necessidade dos outros na frente das nossas necessidades, servindo os demais para que se tornem atores importantes, né, nesse processo de evolução humana que a Covid está nos possibilitando e nos convidando. É isso. Muito obrigado. Bom, a gente expressa aí nossa profunda gratidão ao querido Herati. Realmente uma apresentação que faz a gente pensar bastante. Realmente muito inspiradora, me fez pensar e relembrar. E realmente tem toda a razão. Tem toda a razão. Isso que você falou, a gente sente muito, a gente sente, como você falou mesmo, da forma individual, no sofrimento, no polimento do coração, na forma coletiva, o que a gente vê, né? Que cada país tende a adotar a sua própria forma de resolver essa crise de saúde, e que se cada país adotar a sua forma, que é diferente da outra, de tentar resolver o problema, vai ser muito difícil de vencer essa crise de saúde mundial. Na verdade, a forma de vencer, a forma de derrotar essa doença, esse vírus, é trabalhar em conjunto, trabalhar realmente de uma forma unida, não de uma forma desunida. Bom, a gente quer agora passar a mesa para os convidados, para que cada um possa expressar sua opinião, fazer perguntas, enfim. E eu acho que o Johnny gostaria de comentar. Por favor, Johnny. Eu levantei a mão aqui no Zoom, tem a ferramenta do levantar a mão para fazer uma pergunta, eu levantei
e eu Muito queria bem, fazer uma pergunta. muito bem. Prazer muito grande ver os amigos e prazer muito grande ver o querido Irad novamente. Sempre quando ele fala, a gente aprende bastante, é uma alegria. E o Nick aí com a sua iniciativa, com os demais amigos de fazer esse Fireside. Até feliz de saber que uma pessoa que eu convidei entrou, enfim. Seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o Irad, porque eu acho que a humanidade perdeu, ou está perdendo, uma grande chance de se unir, né? Porque eu acabei de entrar num site para ver o número de mortes da Covid da Coreia do Sul. Não sei se vocês sabem quanto foi o total de mortes da Covid da Coreia do Sul, mas segundo um site oficial, o número deu 476. De março até agora, 476 mortes, 27.195 casos, dos quais 24.821 recuperados. Esses são os dados oficiais da Coreia do Sul. 476 casos. E a Coreia do Sul é um país democrático, aberto, não é igual ao seu vizinho do norte, que a gente nunca sabe quanto vai ter exatamente o número lá, né? Ao mesmo tempo, a maior nação do mundo, do maior PIB, tem 5% da população mundial com 25% ou 20% dos casos enfim. O que está acontecendo com o mundo? Eu estou acompanhando muitas eleições americanas e hoje tudo indica que vai ter a chamada da eleição, mas mesmo ninguém nota que 70 milhões de pessoas praticamente ainda votaram no Donald Trump, depois de tudo o que aconteceu. Então, assim, o que precisa acontecer no mundo para que as pessoas realmente acordem e comecem a ter consciência de, pelo menos, saber exercer o seu direito universal, que é um direito super respeitado? O Irad falou das eleições Bahá'ís, a gente exercita o direito de votar num esquema completamente diferente na eleição Bahá'í, sem campanha. Mas o que precisa acontecer com essa humanidade para os caras acordarem? Porque 70 milhões de pessoas ainda votaram no Donald Trump, é um fenômeno, assim. 69 milhões de alguma coisa. E também eu queria que o Irad falasse da importância da liderança ou falta da liderança nessa questão da Covid, porque o exemplo de Angela Merkel, da primeira-ministra da Nova Zelândia, e o exemplo da Coreia do Sul mostra como os líderes foram importantes nesse processo todo, né? E os contra-exemplos também. Mas é basicamente isso. Bom, o que precisa acontecer? Bom, Nick, eu não sei se a regra do jogo é pergunta-resposta ou você prefere várias perguntas e depois resposta em conjunto, como for melhor. Não, eu acho que pergunta e resposta acho que permite focalizar melhor na pergunta que é feita, acredito eu. Ok. Eu vou, Johnny, ser o samba de uma nota só. Eu vou repetir o que eu disse. O que é necessário para que as pessoas mudem? Esse sofrimento não foi suficiente? Mais sofrimento. Nós vamos acabar atraindo mais sofrimento para a gente. Porque enquanto o coração humano não for purificado do ego, enquanto esse espelho do coração humano não tiver essa nódoa do ego, do meu desejo. O que é o ego? O ego é aquilo que é para mim, a minha vantagem, o que é melhor para o meu grupo, eu quero, eu preciso, eu desejo. Enquanto eu continuar nessa dimensão, o que vai acontecer? Eu vou atrair mais um novo sofrimento, porque eu não consigo passar para a segunda etapa, que é trabalhar em conjunto. Que foi exatamente o que o diretor-presidente da OMS falou. Por que é tão difícil os humanos trabalharem em conjunto? Agora, é difícil os humanos trabalharem em conjunto porque ainda não sofreram o suficiente, então. A gente vai dizer, nossa, mas como não sofreram o suficiente? A humanidade já passou, somente falando do século XX para cá, 2 grandes guerras em que milhões e milhões de pessoas foram mortas. Uma Covid que já matou para lá de 1 milhão de pessoas, acho que deve estar em 1.200.000, não sei, já perdi a conta, mas deve ser por aí. Então, quando a gente vê esse volume de sofrimento e ele ainda não foi suficiente para
fazer com que os seres humanos coloquem à disposição da humanidade as suas melhores virtudes de humildade, de paciência, de colaboração. Se isso não chegou, Johnny, então vai vir mais. Eu não quero entrar na questão por que votou em Donald Trump, por que votou em fulano, Beltrano, Ciclano, isso eu acho que é irrelevante face ao problema que a humanidade passa, porque eu vou ter que falar de política interna no Brasil, vou ter que falar de política interna na Itália, por que votaram num fascista no país A, num ultradireitista no país B. Isso não vai ter fim, né? Então, cair nessa armadilha do porquê na dimensão da política partidária, eu vou dizer, olha, eu volto de novo ao meu samba de uma nota só, né? João Gilberto está certíssimo, né? Eu vou ficar repetindo, até que o mundo entenda, né, que é preciso mudar. Agora, essas grandes calamidades aparecem exatamente para chamar essa atenção. Mas o que acontece quando eu vejo, por exemplo, essa grande massa de barrigas verdes aqui presentes nessa noite, né? Ou Santa Catarina como um todo, né? Não só o pessoal da ilha, mas o que aconteceu com Santa Catarina há 5 anos atrás, quando foi varrida por chuvas, que destruiu a vida de um monte de gente, né? Rios de dinheiro foram para lá, ajuda, e roubaram a metade do dinheiro e metade das ajudas foram desviadas. Que humanidade é essa? O que é pior, votar no Trump ou fazer o que fizeram? Eu não sei, é irrelevante, votou no Trump, ou votou no Bolsonaro, ou votou no A, no B, no C, no D, no Lula. Vota em quem você quiser, mas preste atenção. O teu comportamento face às provações que a existência lhe traz tem que ser transformadoras. E elas não estão sendo. Então, o que vai acontecer? Vai piorando. Então, agora está pegando fogo em tudo que é lugar, está pegando fogo na Amazônia, no Pantanal, na Austrália, na Califórnia. Vai pegar fogo em tudo que é lugar. Nós ainda não chegamos no ponto que as escrituras barrais falam sobre o incêndio das cidades. Cidades vão pegar fogo. Quando? Não tenho ideia. Como? Não tenho ideia. Mas é porque, o que vai acontecer? Vem do campo, até a hora que ninguém entendeu ainda e não aprendeu. Não é que Deus mande essa vingança, entende? Ela faz parte do desenho da realidade. Se você não age conforme, você vai começar a ser barrido. Esse desenho Deus fez, sim. Isso faz parte do desenho dele. Mas não é ele que determina, vamos tacar fogo agora na Amazônia, vamos tacar fogo na Califórnia, na Austrália, vamos desistir, agora gera o coronavírus. Deus não acredito que seja uma realidade, uma dimensão que pense desse jeito. Mas o desenho, a arquitetura do universo foi feito dessa forma. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, vai continuar sofrendo, até aprender. Se o sofrimento da Primeira Guerra, Segunda Guerra, das desgraceiras que estão acontecendo no mundo, e agora com o coronavírus, e que mais não sei o quê, não foi suficiente, vai vir mais. Preparemos-nos, né? Agora, sobre o desenho, né, eu acho que o mundo está começando, o mundo das lideranças políticas, mesmo aqueles das extremas todas, estão começando a perceber que eles precisam se unir. E a Europa está sendo, mais uma vez, o bom exemplo, o bom laboratório. Já que foi você que levantou as questões ideológicas, né? É muito esquisito um primeiro-ministro da Áustria, um ultradireitista, conseguir sentar à mesa para discutir futuro da Europa, junto com uma centro-direita, que é a Merkel, com um centrista, que é Vixe, fugiu o nome do cara da França. O francês. Macron. E para Macron. Isso. Macron e sentar com os centro-esquerda dos países escandinavos.
Isso é um milagre. Mas a turma está sentando para conversar, dizendo, agora a gente não vai mais brigar, não. Porque se nós formos brigar, nós vamos todo mundo para o cano. Né? E aí tem o Johnson na Inglaterra também, que vai mais para uma matiz de direita, e vai todo mundo essa bagunça toda, mas essas ideologias, eles estão começando a dizer, olha, tem que deixar de lado, porque senão é a nossa população que vai para o brejo. A gente sabe que vai morrer gente. E se morrer gente demais, e se a economia paralisar, a gente está no sal. Então, eu diria, eu percebo uma mudança na situação planetária, começando pela Europa, por uma necessidade de proteção. A gente achava muito que isso ia acontecer por causa de uma guerra. Mas o Covid foi a pior das guerras. Já matou 1.200.000 ou 1.300.000, sei lá, daqui a pouco 1,5 milhão, chega muito rápido. Em menos de 8 meses, muito melhor do que qualquer guerra. Por quê? Porque não destruiu infraestrutura, não destruiu nada, está tudo aí. Né? É isso. Fala, Mirandinha, você está na fila. Obrigado. André, é o Nick que está... Acredito que a Amanda queria fazer uma pergunta antes. Eu vou passar a pergunta para a Amanda, que levantou a mão antes. Okay. Não é bem é mais uma observação. Eu acho incrível como a Covid realmente mostrou a evidência da unidade da humanidade. Está evidente que os seres humanos são um só, que a Terra é um só país. Realmente podemos presenciar isso por causa da Covid. E também, como disse alguém já, a liderança feminina, como é importante para o futuro da humanidade. Vemos realmente os países que têm a liderança feminina estão na frente, né? Nessa batalha com a Covid. Então, só essa observação e sinto que também a tecnologia, como todos no mundo inteiro estão se comunicando. Então, são algumas coisas maravilhosas que vêm por causa do Covid. E apesar também, não é, do Covid. Perfeito, obrigado. Tá bem. Eu não sei, o Huck, você queria comentar ou perguntar alguma coisa? Sim. Obrigado, Nick. Parabéns, Roberto, pela belíssima exposição, né, por essa visão de conjunto. Hoje eu estava assistindo o canal chinês chamado CGTN, China Global Television Network. Primeiro, não tem propaganda, né? Isso já é um grande ganho. Segundo, eles não se prendem a essas notícias que vêm do Associated Press ou vêm da Reuters. Eles têm o seu canal próprio de comunicação. E hoje, quando eu liguei a televisão de manhã, enquanto eu tomava o café, eu assisti um debate muito interessante, né? Promovido pela CGTN. A CGTN organizou um encontro entre representantes da Coreia, da China e do Japão. E o objetivo desse encontro foi exatamente saber o que eles poderiam fazer em conjunto, considerando já o desenvolvimento tecnológico que tanto a Coreia quanto a China e o Japão já alcançaram.
Ou seja, eram professores universitários, cada país com 2 professores universitários e cada país com um representante, né? E na mesa principal, pessoas de vários setores da China, ex-ministros chineses, etc., etc. A conclusão final de todo esse encontro foi a necessidade da união de esforços entre a Coreia, o Japão e a China. Aí eu fico pensando o seguinte, se esses 3 derem as mãos, e aí o enfoque era a Ásia, e aí teve uma professora, agora não me lembro de qual país que era, se foi da Coreia que falou, me parece que foi, não, foi da Coreia, exatamente, dizendo o seguinte, mas nós temos que também chamar a Mongólia, né? A Mongólia não pode ficar de fora. E quando a gente vê que há centenas de anos atrás houve um eixo econômico fortíssimo chamado a Via da Seda, né, onde milhares de mercadorias chegavam na Europa através da Ásia Central, chegavam na Rússia, Rússia Oriental, e da Rússia Oriental ia para a Europa, e foi um corredor econômico dos mais importantes do mundo. Então, a gente vê o seguinte, povos antigos, milenares, Coreia, Japão e China, chegando à conclusão e já fazendo seminários onde os pensadores indicam que há necessidade de união. Quer dizer, a união deles acontecendo vai forçar, Roberto, como você colocou, a união de outras comunidades, não tem saída. Se Japão, China e Coreia se unirem, acabou o comércio deles, né? Assim, a capacidade comercial, tecnológico, de conhecimento que essas 3 nações têm é muito grande. E eu, profissionalmente, tive a oportunidade de estar 2 vezes no Japão, né? E do Japão, eu fui direto para Frankfurt, voltando. A diferença assim, de nível entre o japonês e o alemão é muito grande. O Japão, naquela época, já estava na frente. Eu nunca vi um país tão limpo. Corredor de escada rolante pública de rua com escada rolante, era mais limpo do que corrimão de corredor de shopping no Brasil. Nós passávamos em frente de um prédio que estava em construção, um enorme prédio com a rua asfaltada na frente. Todos os caminhões carregados de terra já saíam limpo de dentro do canteiro de obra, não sujavam asfalto. Então, esse é o exemplo dessa sociedade. Eles se unindo com a força que a Ásia está, com a resiliência que os asiáticos têm, com o grau de desenvolvimento tecnológico, vai forçar a união dos demais países no mundo. Então, eu diria que esse é um movimento também muito importante, né? É engraçado, por outro lado, é irônico, que a gente vê que o mundo ainda precisa de inimigos, né, para poder se unir. Enquanto ele não teve um inimigo comum, ele não pensou em unidade, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial permitiu que alguns países que disputavam liderança se unissem porque tinham um inimigo comum, né? Até que ponto nós vamos precisar ter um inimigo para poder se unir? Até que ponto nós não vamos evoluir no nosso pensamento para entender que realmente, quando nós unimos, nós dividimos os problemas, dividimos as forças e beneficiamos todo mundo. Então, era esse o comentário que eu gostaria de fazer. Obrigado, Nick, aí, pela oportunidade. Parabéns, Robertinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Felipe. Alguém mais queria participar com algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Nós temos um sociólogo entre nós, que é o professor Fernando Larroque. Com certeza ele está se coçando aí. E o Fernando, viu, Nick? Ele tem uma característica muito interessante. No auge das perseguições dos Bahá'ís no Irã, quando nós fizemos, e o Robertinho liderou várias demonstrações públicas em Brasília, o professor Fernando Larroque era um dos que estavam no nosso lado
em praça pública falando da defesa dos Baha'is do Irã. Então, é uma pessoa muito querida, assim, pela nossa comunidade. Uma pessoa realmente maravilhosa. Bom, querido amigo Fernando, aproveitando que o Hulk voluntariou você para fazer um comentário, você gostaria de comentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Sim, bom, primeiramente agradecer, né, de poder estar partilhando com vocês, né? Acho ótimo ter essa abertura, né? Que na realidade eu sou diferente, né? Eu partilho de outra fé, mas a gente ao mesmo tempo tá irmanado, né? Tá identificado, né? E essa parte que o Irad falou, né? Da aprendizagem pelo sofrimento, né? Quer dizer, é que a gente chama da peia, né? Quer dizer, infelizmente as pessoas às vezes aprendem e se não aprenderem, como você falou, vão levar mais peia, né? Vão sofrer mais, né? Então eu acho que também tem uma passagem de um hino que diz assim: para adiante se alcançar o que custa grande sofrimento, que é amar a Deus com firmeza, Pai do firmamento. Né? Então, também tem uma falta de fé das pessoas também, né? Quer dizer, uma dificuldade de acreditar nesse outro mundo, de acreditar na solidariedade, né? De desacreditar desse mundo material, né? Que a gente chama de ilusão, né? Que é o Maia, né? Que é uma ilusão, né? Então, é um momento também das pessoas buscarem dentro de si a sua certeza interior, né? A sua fé, né? Abrir mão, né? Desse ego, né? Para o Altíssimo, né? Acho que seria esse assim, um comentário. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Valeu, querido. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Bom, sim, eu pessoalmente eu achei uma... Georgina está querendo falar. Perdão, Georgina. Eu só queria repetir o que eu já disse num outro Fireside, sobre as provações e dificuldades, né? Que dentro da doutrina oriental e da visão oriental, né, é falado que todo o sofrimento, toda a provação, seja de que forma for, né, só serve para que a gente esteja recebendo uma benevolência do universo. Então, só serve para mudança, só serve para a gente repensar sobre o que está acontecendo na minha vida hoje e mudar. Então, mudanças para melhor, né? Então, eles consideram como uma benevolência do universo. Só isso. Obrigado, Georgina. Nick, Oi. Apesar do horário, eu gostaria de fazer um comentário rápido. Nessa pandemia, muitos ficaram bilionários e um cidadão conseguiu ficar trilionário. Você mesmo, você na sua fala mostrou um recente, como membro desse clube altamente seleto dos trilionários que tem trilhões de dólares. Mas é interessante, um dos bilionários, a história desse bilionário é muito interessante, ele é um chinês e ele ficou bilionário na pandemia. Esse chinês, ele tinha uma namorada numa cidade a 10 horas de trem. Então, ele tinha que viajar 10 horas para ir e 10 horas para voltar. E todo mundo sabe que na China, como durou muito tempo o período de um filho só, as famílias tinham preferência pelo menino. Então, cresceu uma população muito grande de homens e começou a faltar mulher na China. Então, até hoje, as mulheres, elas
elas são disputadas, então elas podem selecionar muito bem os namorados dela. Então esse chinês não se incomodava de viajar 10 horas para não perder a namorada dele. Mas isso o incomodava. Ele era um técnico de informática e no trem ele ficou pensando o que ele poderia fazer para conversar com a namorada sem precisar gastar 20 horas no final de semana. E aí ele bolou um programa. Ele ofereceu esse programa para os empresários chineses que ele conhecia, ninguém aceitou. Ele conseguiu ir para Hong Kong. Em Hong Kong, procurou quem poderia se interessar pelo programa, ninguém se interessou. Eu não sei o detalhe da história, mas ele conseguiu chegar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele ofereceu esse programa, ninguém aceitou. Aí ele começou a trabalhar, começou a economizar dinheiro, melhorar o programa. Esse programa é o Zoom. Como ninguém quis comprar o programa dele, ele ficou bilionário em pouco tempo. É o programa mais utilizado no mundo por, talvez, entre os 7 bilhões de cidadãos, 6 usem o Zoom. E ele cobra em dólar. Eu tentei comprar o Zoom para assinar aqui, para ficar livre, mais livre para reuniões. Eu falei, poxa, eu não posso assumir dívida em dólar, não é, com o dólar a quase R$6, mudando todo dia. Né? Então, esse chinês, que ninguém acreditou nele, mas ele acreditou em si mesmo, lutou até o fim, é um dos bilionários hoje, porque ele fez um programa de utilidade e ele nunca esperava que essa pandemia fosse fazer o negócio dele explodir. Né? Então, é um exemplo aí dessas pessoas que tiveram a grande chance na vida, né, e foram pacientes. Eu acho que a gente tem que ter muita paciência na construção desse novo mundo. Né? Se nós não tivermos paciência, a gente não chega a lugar nenhum. Então é isso. Obrigado. Desculpe passar do horário. Muito obrigado por compartilhar essa história, querido Huck. É realmente essa história. Eu não sabia, inclusive, mas eu estou grato a esse nosso amigo chinês pela sua paciência, né? E também pela sua persistência. São duas virtudes, entre muitas, né? Mas são duas virtudes que se destacam, pelo menos para mim, nessa história que você nos compartilhou. Muito, muito interessante. Muito obrigado. Queridos amigos, a nossa experiência juntos, infelizmente, está chegando ao final, mas como é de tradição agora, eu vou pedir, evidentemente, ao nosso querido amigo Max, se ele quiser, claro, se puder compartilhar uma música, uma canção com a gente. Essa canção tem o título de Esperança, algo que deve estar sempre nos nossos corações, principalmente em momentos como esses, né? E acho que cai muito bem na nossa reunião hoje. O dia passava na minha cabeça e eu só pensava que nada de mal aconteça. A voz das pessoas em prosa e versos, nem tudo ecoa o bom que há em nós, universo. Somente uma voz que faça de nós uma alma nos pode trazer nova fonte de amor, muita calma. Somente uma estrada florida e pintada de estrelas nos pode mostrar nova vida e nos fazer querê-la. Somente uma luz que é luz sobre luz tão intensa
nos pode elevar e nos fazer voar na presença de Deus. O mundo se acaba na dor da cidade, os prédios, as casas, as vilas, favelas, verdades. A noite é a balada, a bala perdida, do centro do nada, a volta da paz, nova vida. Somente uma voz que faça de nós uma alma nos pode trazer nova fonte de amor, muita calma. Somente uma estrada florida e pintada de estrelas nos pode mostrar nova vida e nos fazer querê-la. Somente uma luz que é luz sobre luz, tão intensa, nos pode elevar e nos fazer voar na presença de Deus. Muito bem. Muito bem mesmo. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Maravilhoso. Quero agradecer profundamente ao querido Irad, portanto, compartilhar essa experiência com a gente. Foi, para mim, pessoalmente, foi muito inspirador, me fez pensar muito. Né? Quem dera a gente pudesse passar horas e horas e horas aí ouvindo e refletindo e compartilhando, mas foi muito válido, valeu a pena, e a gente espera poder futuramente compartilhar outras experiências maravilhosas com o querido Irad e com todos vocês. E aproveito para agradecer também a participação de todos vocês que estiveram aqui, que comentaram, que compartilharam com a gente. E relembrando que semana que vem o tema vai ser apresentado justamente pelo nosso querido amigo Max. E ele vai apresentar sobre o tema Quem é Baha'u'lláh? Ele vai apresentar e explicar quem é Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, que é o que nos inspira a estarmos aqui, que é o que nos inspira nas nossas vidas diárias. E ele vai compartilhar tudo isso com vocês na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço muito, tenho aprendido muito com vocês. Parabéns a todos, principalmente ao palestrante, ao músico maravilhoso. Obrigado. A todos. Minha tia Paula, viu, gente? Minha tia Paula, viu? Parabéns. Obrigado. Beijo, meu sobrinho. Que bom. Obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Um abraço a todos. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Agradecido.